E aí, boa noite. Tudo bom? Olha só, galera. Nós estamos falando nas aulas, né, sobre o período que a monarquia ela cai e se inicia uma nova república aqui no Brasil. Então a gente vai ver de como esse processo ele vai acontecer e vai começar a nortear o rumo da nação. Antes nós tínhamos um poder central, representado pela ideia do imperador, era o chefe máximo do governo. Todos os poderes estavam concentrados na mão dele. Aí você tem a aliança da Igreja Católica, você vai ter aí, várias das bases, mas entre elas você tem aí a elite econômica, né? Tipo, você tem também que vão estar ligados esse governo, o exército, né? Vamos dizer, as questões militares vão ser muito fortes. E nós temos a estrutura religiosa. Mas só que com a instauração da República tudo isso muda e hoje a gente vai adentrar mais um pouquinho nessa discussão, tá ok? Então eu vou cortar aqui para os slides. Isso. Olha só, a nossa aula é intitulada Primeiros Governos Republicanos no Brasil, a República da Espada, né? Nós vamos entender aqui nessa aula o governo de Deodoro da Fonseca, que ele foi de 1889 a 1891. Ele vai ter duas fases, este governo. Vai ter a fase provisória, né? E vai ter a fase constitucional, que ele vai começar a ser, vamos dizer assim, o chefe do Estado a partir da proclamação da República em 1889 e nós vamos ter aí a segunda fase que se inicia com a sua eleição em 1891. Perdão. Então, para entendermos, eu trouxe aqui uma figura para vocês chamada Proclamação da República de 1890. Olho sobre a tela de Benedito Calixto, do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Aqui eu trouxe para vocês a representação de como o período da República ela foi proclamada. Então perceba que você vai ver aí algumas pessoas, né, junto com o exército aí na Praça do Rio de Janeiro, né, na Praça do Governo do Rio de Janeiro, aonde eles estão no momento da proclamação da República. É bem interessante a gente notar, pessoal, que muitos historiadores, né, alguns historiadores principalmente, eles vão dizer que o povo não teve tanta participação ou quase nenhuma participação neste momento de transição de império para a república, né? Eles, como vocês viram até no livro de vocês, tem um textinho que a historiadora vai dizer que a população dormiu numa monarquia e acabou numa república, tipo. Aí ficaram vários questionamentos para saber o que é essa república, quem representava essa república, o que era a figura do presidente e assim por diante, porque nem todo mundo participava ou estava discutindo política este tipo de política neste momento, né? Porque até mesmo os debates em torno das figuras dos pensamentos iluministas eram feitos com pessoas lidadas e nós temos aí uma população brasileira no século XIX que ela não é lidada, né? Tanto que o golpe de 1889 ele só é possível porque uma ala do governo militar vai se entender, né, lidada, vai perceber que ela tem este aparato, vamos dizer assim, do letramento, onde ele pode ler, podem entender, podem discutir política e participar da vida política. Essa é mais importante. Então, deixa eu cortar uma. Então, esta forma de representar o governo vai ser bem interessante, né? Tipo, esse momento de transição de governo, na verdade, vai ser bem interessante. Aí, eu trouxe para vocês aqui também, né? Aqui o que foi a República da Espada.
ou esse período da história que nós vamos conhecer, entender hoje. Nós vemos que a República da Espada é representada, né? Tipo, tem dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O Deodoro vai ser conservador, vai defender, né? Até mesmo muitos historiadores também dizem que o Deodoro ele era muito ligado ao Império, e você tem o Floriano Peixoto, que ele era republicano. Aí nós temos, neste período da República da Espada, né, os marcos foram a elaboração da primeira Constituição Republicana de 1891. Nós vamos entender por que essa Constituição ela vai ser tão importante para a República, né, a nascente República. O período que vai de 1889, o golpe da proclamação, até a posse de presidente Moraes em 1894, então, ou seja, esta república chamada República da Espada, né, onde dois militares governaram, vai ter um período de 5 anos, dividido na fase provisória e na fase constitucional. E nós temos aí período de intensos conflitos políticos e militares, né? Nós vamos estudar um pouco também sobre esses conflitos, e principalmente entre elas as revoltas armadas, né, que uma vai acontecer durante o governo de Deodoro, e a segunda e mais importante revolta armada vai acontecer no governo de Floriano Peixoto. E nós temos aí a Revolução Federalista também já no governo de Floriano Peixoto. Então, olha só, é muita coisa para ser entendida, é muita coisa para ser estudada, então vamos com tranquilidade. Eu entendo que é difícil você estar em casa, estar fazendo várias atividades, né? Mas é uma alternativa que eu acho até mesmo mais viável, melhor do que a gente estar no ócio e estarmos sem fazer nada, né? Durante este momento crítico ao qual o nosso planeta e a nossa sociedade está passando. Então, nós, professores, estamos fazendo a nossa parte, e cabe a vocês também fazer a de vocês, que é estudar junto com a gente. Então, vamos lá, seguir, né? Olha só, eu também estava falando para vocês, deixa eu cortar aqui para o slide novamente. Isso. Aí eu trouxe aqui o governo provisório de Deodoro da Fonseca, né? Esse governo vai ser lembrado primeiro pela reforma financeira, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente na economia de Rui Barbosa, e nós temos aí como marco a aprovação da primeira Constituição da República em 1891, né? Então o Marechal Deodoro, ele vai ser esse velhinho ao qual esse senhor que vocês estão vendo aqui na foto, né? Então percebam que ele está representado com suas medalhas, com o símbolo aqui, né, da igreja, tipo, muito utilizado pelos católicos. Então, olha só, bem interessante essa representação, e essa construção da imagem do Deodoro. Aí, tipo, o Deodoro, né, logo no governo provisório, ele já nomeia o Rui Barbosa, né? Aí o Rui Barbosa vai empreender uma medida econômica muito interessante, que ela vai ficar conhecida como ensilamento, e nós vamos entender um pouquinho sobre o que foi isso, né? Primeiro, a gente tem aí, entre as medidas de Rui Barbosa, a autorização de 4 bancos a emitir dinheiro para conceder empréstimos àqueles que desejassem abrir uma empresa. Então, o que acontece, pessoal? Estas empresas que eles tinham, né, queriam contrair esses empréstimos, era porque o Rui Barbosa tinha a ideia de que a economia brasileira ela poderia crescer se investisse na industrialização. Então, o que o Rui Barbosa ele faz, né? Ele permite que esta sociedade, que esses bancos, né, emitam dinheiro, mais dinheiro, e esses bancos vão emprestar esse dinheiro a essas pessoas que querem abrir empresa. Mas só que acontece o seguinte, olha só,
Você tem aí, né, uma política que já nasce fracassada, porque as pessoas vão pegar esses empréstimos, mas elas não vão investir nas empresas, pelo contrário, elas vão criar empresas fantasmas. E essas empresas fantasmas, elas vão causar um enorme prejuízo ao cofre público, né? E não só isso, mas também aos investidores. Por quê? Porque na abertura de empresas fantasmas também temos a figura do especulador. O especulador é aquele cara que ele vai chegar para um investidor, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, tem uma empresa que abriu agora e ela está investindo em, vamos dizer assim, em uma loja de roupas, né, em fabricação de roupas. E a fabricação de roupa é um mercado que está crescendo muito e tal, e você vai obter muito lucro. Então o cara vai lá, pega o dinheiro dele e investe nessa empresa para compras de materiais, pagamento de mão de obra e assim por diante, esperando ter um lucro, mas não vai dar certo, né? Porque quando eles vão, assim, eles depois de investirem todo o dinheiro que eles têm, tal, ou uma parte do dinheiro esperando obter um lucro maior, aí o cara vai lá e descobre que a empresa não existe, né? Tipo, aí o cara sai com o dinheiro do investidor e também sai com o dinheiro do banco. Mas só que, porém, com muito dinheiro circulando, você tem aí o aumento da inflação, né? E ao mesmo tempo a falência de empresas. Por quê? Porque tem muito dinheiro circulando, mas você não tem mercadorias, né? Então o dinheiro ele começa a ser desvalorizado, que depois a gente vai entender mais ou menos como é isso. Então nem sempre muito dinheiro é sinal que a economia vai bem, né? Porque você vai ter um monte de gente que vai ter o dinheiro, mas não tem nada para comprar. Aí nós temos aí, né, o pressionado por essa política, o Rui Barbosa, ele fracassa, né, e ele deixa o governo em 1890, né? Então olha só, ele vai passar pouco tempo com esta tipo como no governo por causa destas medidas. Aí nós temos aí, né, para entendermos os conceitos que eu falei agora há pouco. Nós temos a Bolsa de Valores, né, que é o local onde são negociados determinados papéis com o valor monetário de empresas e do governo. Os papéis do governo são chamados de títulos das empresas de ações. É interessante vocês observar que esse local onde são negociados esses papéis, né, que a gente chama de Bolsa de Valores, ela acontece o seguinte: consiste em você vamos supor que você tem uma ponte, né? Você tem uma construtora uma construtora e você diz assim: olha, eu tenho um projeto de construir uma ponte em tal lugar. Aí o investidor vai ver se essa ponte ele vai ser benigna ou não para o seu lucro. Aí se eles veem, aí o especulador vai dizer: olha, essa ponte vai ser importante porque vai ter muita gente passando por ela, eles vão pagar pedágio, vai passar muita mercadoria e você vai ganhar muito. Aí o investidor, em busca de lucrar com isso, vai e investe o seu dinheiro, né? Então nós temos aí a divisão desse movimento em duas alas. As títulos, que é do governo, o governo oferece essas construções, né? E nós temos aí as ações, que são das empresas privadas. Então o governo ele quer construir, vamos dizer assim, uma rodoviária, né? Aí ele oferece o projeto, aí as pessoas vão, né, que tem dinheiro, aí financia este projeto para compra de material e tal, esperando participação de lucro, né? Aí a mesma coisa acontece com as empresas privadas. Aí a especulação é a prática que consiste em criar uma procura ou oferta artificial de bens ou mercadorias, visando obter lucro com o comportamento futuro do mercado. Então nós temos aí o especulador, né, que ele vai estar baseando uma série de estudos para comprovar que esse investimento que esse acionista ele vai fazer, esse investidor ele vai fazer, vai render lucro, né? Aí ele tem dois caminhos aí.
ou dá certo e ele realmente acerta essa previsão e todo mundo sai ganhando, ou alguma coisa pode mudar. Novamente um exemplo simples, vamos dizer que eu tenho uma construtora que ofereça um projeto, aí o especulador vai lá e diz que este projeto ele vai ofertar muito lucro. Mas só que aí vai com o governo, né, com o seu órgão, aí diz que este projeto é inviável porque a área que eu estou construindo, esta ponte, não é segura. Aí os investidores que investiram, acreditaram na palavra do especulador e também investiram na minha empresa, acaba saindo perdendo porque a ponte não vai ser construída e eles investiram muito material, muito dinheiro nisso, né? Então todo mundo sai perdendo com este ramo. Então você tem dois caminhos a seguir, ou dá certo e todo mundo sai lucrando, ou não dá. E nós temos aí, né, o encilhamento, porque a política de Rui Barbosa foi conhecido como encilhamento. Primeiro a gente tem que entender o significado. O significado de encilhamento, ele quer dizer colocar arreios nos cavalos, preparando-os para a corrida. Nos jockeys, os guichês ficavam ao lado do local onde estavam os cavalos enchilhados. E a barulheira ouvida nos jockeys era idêntica à que se ouvia nas bolsas de valores. Por isso a medida de Rui Barbosa vai se chamar encilhamento. Né? Então estava lá os apostadores dizendo, eu vou apostar no cavalo 1, eu vou apostar no cavalo 2 e tal. E era uma gritalhaça toda. E aí esse barulho, né, essa questão era bem parecida com o que acontecia na Bolsa de Valores. Por isso a investida de Rui Barbosa na Bolsa de Valores, né, que o Brasil agora tivesse esta prática de investimento, vai ser considerada isso, essa política. E olha só, bem interessante, eu trouxe para vocês uma chart satirizando a política de engelhamento de Rui Barbosa, onde consiste, olha onde ele está aqui, né, como se fosse um cavalo, alguns acionistas, né, colocando o arreio nele. Aí nós temos ele preparado para correr com o marco, né, do início da partida, enquanto os outros investidores, acionistas estão observando. Né? Então isso daí era uma maneira de uma crítica que os jornais aí no século XIX, no finzinho do século XIX, estavam fazendo as políticas de Rui Barbosa. Porém, como eu já falei para vocês, né, essa política, ela falha, ela fracassa. Aí eu trouxe para vocês, dentro desse governo provisório também, de Deodoro da Fonseca, a primeira Constituição Republicana de 1891. Né? Então ela foi aprovada em 24 de fevereiro de 1891. Ela tinha como principais características federalismo, né? Princípio segundo o qual as antigas províncias passaram a se tornar estados com grande autonomia política e econômica. Então, antes, esses estados eram províncias, né, pertencentes ao império. Aí só que dentro, gente, desse debate do federalismo, é interessante observar que havia uma ala que não aceitava, dentro dos próprios republicanos, que o Brasil tivesse essa política de federação. Eles queriam que o presidente governasse o único território e que não houvesse essa separação de estados, né? Ou seja, você não teria aí os governadores, você não teria as câmaras municipais, as câmaras legislativas, né, do estado e tal, e você quem guiaria o rumo da nação seria apenas o presidente. Mas só que o federalismo ele acaba se consolidando, cada estado vai ter o seu governador, cada estado vai eleger seu representante, e isso vai gerar muitas revoltas, muitas críticas, e não vai ser bem aceita, mas até hoje o Brasil ele é um estado federativo, né? Tanto que no nome do Brasil atual é República Federativa do Brasil. Nós temos aí, né, o Brasil passava a ter também uma estrutura administrativa de 3 poderes, né, o poder executivo, que vai ser chefiado pelo presidente da República, agora, antes era o imperador, o poder legislativo,
né, que ele vai ser dividido aí este poder entre Câmara dos Deputados e Senado. Nós temos aí o Poder Judiciário, que vai haver representantes, né, nomeados, juízes nomeados pelo Presidente da República para formar o Supremo Tribunal Federal, que vai ser o órgão máximo deste poder. Aí nós também temos aí a separação da Igreja Católica, né? Ela deixa de ser parte do Estado, que vai gerar uma série de transformações no seu social, porque antes ela era aliada ao Império. Interessante que com a Igreja Católica separada do Estado, né, o Estado passa a emitir certidões de nascimento, casamento, divórcio, né, que antes era feito pela Igreja. Então você tem aí uma pessoa que nascia e quando a família ia batizar, essa pessoa recebia um nome e saía com um documento chamado batistério. A mãe de vocês ou a avó de vocês vai lembrar neste período, né, que muitos de nós, tipo assim, temos o nosso batistério que se formos, né, batizados na Igreja Católica quando criança, é emitido e antes os nossos pais, eles apresentavam como certidão de nascimento, que agora é o Estado que passa a fornecer. Nós também vamos ter aí a composição do voto universal masculino, né? Então a gente tem aí quem é que vai votar. Aí os homens a partir de 21 anos, alfabetizados e naturalizados brasileiros, né? Então nascidos aqui no Brasil. Então perceba, né? A questão do voto. Se você não fosse alfabetizado, você não votava. Se você não tivesse 21 anos, você não votava. Se você não fosse nacionalizado brasileiro, você não votava. Então tem toda uma política aí de comando do voto masculino, né? Então quem é que ficava de fora da participação desses votos? Mulheres, negros, mendigos, analfabetos, estrangeiros, índios e assim por diante, né? Então todas essas pessoas, se não fosse homem, se não fosse alfabetizado, se não tivesse 21 anos e tivesse nascido em território fora do que era considerado Brasil, não estava apto a votar. Eu trouxe aqui para vocês, gente, a foto, né, da primeira Constituição da República. Então olha só, o interessante, aqui nós temos Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, hoje o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Aqui nós temos aí uma alusão, uma ligação com os Estados Unidos do Norte, né? Então, aí que existe uma grande influência, a independência das 13 colônias dos Estados Unidos aqui na América Latina, principalmente nos países de língua espanhola, né, que eram ligados à metrópole Espanha. Aqui no Brasil, a nossa metrópole é Portugal, como vocês sabem, e nós temos aí um retardo até na nossa proclamação da República, né? O Brasil ele é o último país a se tornar uma república dentro deste movimento de independência que aconteceu entre os séculos 18 e 19. Então, olha só, eu trouxe para vocês também algumas mudanças ocorridas com a instauração da República, né? Tentativa de distanciamento entre a República e o Império, apresentando vantagens, a primeira, que seria a República, né? As vantagens da República sobre a segunda, que é a monarquia. Então nós temos aí a ideia de que para que a República pudesse consolidar, era necessário mostrar à população que a República era uma coisa diferente do Império e que agora as coisas eram todas novas e era preciso mudar. Mas, porém, nem sempre as coisas não vão ser tão fáceis assim, né? Então nós temos aí a participação popular na escolha de alguns símbolos. Antes, quando foi a proclamação da República, a população não havia participado das discussões, dos debates em torno da República ou da monarquia. Agora a população está sendo convidada a debater. Nós temos aí, né, a transformação
de indivíduos que antes foram perseguidos pela coroa portuguesa e pela coroa brasileira, né? Tipo em heróis como Tiradentes, que ele passa a ser reconhecido como herói nacional. Lembrando a vocês que Tiradentes já tinha essas influências, né, iluministas, e ele tentava fazer com que o Brasil se tornasse república, só que ele é perseguido e ele é esquartejado em praça pública, né? Aí o feriado em homenagem a Tiradentes vai ficar 21 de abril, né? Então, como feriado nacional. Aí, tipo, 21 de abril, assim como 15 de novembro se torna o feriado da proclamação da República. Então, era necessário transformar, tipo, colocar a questão da identidade, a questão da memória vai ser muito importante neste processo, a valorização da história, né? Então, a história, mais uma vez, servindo como aporte político, né? Para a realização de planejamentos, vamos dizer assim, para a realização de projetos de poder. Nós vamos ter a criação da bandeira republicana, né? Então, temos aí a bandeira provisória, que vai ser criada por alguns clubes. Essa bandeira provisória ela vai ser bem parecida com a bandeira norte-americana, estadunidense, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E também nós temos aí a bandeira, né, de Teixeira Mendes, que era positivista, que ele vai tentar pegar aliás, na verdade, ele pega a bandeira imperial e ele faz uma reformulação que até hoje é usada com a gente, né? Que hoje, na atualidade, nós utilizamos essa bandeira. Nós temos aí a escolha também do hino nacional republicano, com a participação da população, porque o hino imperial ele era muito popular na época, aí só que para que as pessoas não sentissem este rompimento de maneira brusca, a população vai ser convidada a eleger um novo hino para a República, e nós temos aí a representação da República aos moldes francês, né? Então, o que foi isso? Essa ideia da representação da República aos moldes francês, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só a diferença das três bandeiras, né, que vão ter. Nós temos aí a bandeira imperial, né, de fundo verde, losango amarelo. Aí nós temos aqui a coroa representando o poder imperial com a cruz, né? Essa cruz lembra muito a embarcação de Vasco da Gama. E nós temos também o símbolo, né, com aqui essa esfera aí com as estrelas. Então, olha só, o verde, né, botei o verdade aqui, mas o verde representa a Casa de Bragança, né, dinastia de Dom Pedro I, enquanto o amarelo é a Casa de Habsburgo, a dinastia de Dona Leopoldina, né? Então nós temos aqui as cores representando as duas famílias que governavam o Brasil, né? Aí dentro da esfera azul estavam os emblemas imperiais. Quem era esse emblema? A cruz, como eu mostrei a vocês, a esfera armilar, né? A coroa e os ramos de café e de tabaco, que era a estrutura econômica do império. Então, olha só, através de uma bandeira você tem toda a composição aqui do império. Só que com a quebra do império, né, a queda do império, é necessário ter uma bandeira que representasse a república. Aí algumas pessoas republicanas vão criar a nova bandeira provisória até que uma oficial fosse apresentada. Aí esta bandeira ela aparecia muito, na verdade só mudou as cores aqui, né? A bandeira dos Estados Unidos. Depois vocês vão lá e observem a bandeira dos Estados Unidos, que vocês vão ver que não muda absolutamente nada a não ser as cores. Então você tem aí, né, o amarelo, olha só de novo, e você tem o verde. E nós vamos ter aqui as estrelas, né, sobre um quadrado à esquerda superior, essas estrelas com aí o fundo azul.
Então, quando vocês olharem a bandeira americana, a única coisa que vai mudar vão ser as cores. E nós temos aqui também, né, o Brasil, gente, ele tem o nome de República dos Estados Unidos do Brasil, porque ele também vai ter essa referência, né, às independências das 13 colônias da América do Norte. Por isso que vai influenciar em uma série de transformações aqui na América Latina, na América do Sul, e o Brasil ele está e estará fazendo essa referência em suas bandeiras. Aí nós temos aqui, olha só, a bandeira apresentada por Teixeira Mendes, né? Ele tenta fazer com que as pessoas sentissem que elas não estavam mais vivendo em um império e sim uma república, mas sem romper totalmente com essa ideia, com essa história, né? Para o positivista Teixeira Mendes, era necessário que a população lembrasse da onde ela veio. Até mesmo a independência do Brasil é o que começou em 1822, foi o que começou a contar a história do Brasil, e você tem um conceito de nação brasileira. Até então, né, antes de 1822, você vai ter a nossa história ligada a Portugal. Então era necessário que a gente lembrasse. Aí o Teixeira Mendes ele vai fazer o seguinte, olha só. No lugar de emblemas imperiais, ele desenhou uma faixa com dizer ordem e progresso, né? Então ele já dizia que a ordem representava a força dos generais, né, a força dos militares, e progresso era uma alusão ao futuro, né, que tipo o Brasil ele tinha que progredir, vai buscar novos horizontes a partir de então. Aí nós temos aqui, né, essa ideia de ordem e progresso está ligada à ideia positivista e também iluminista. A gente sabe que o positivismo ele vai se desenvolver ali num processo de iluminismo, né? Quando várias ideias sobre as reformulações sobre o que é poder, sobre o que é sociedade, sobre o que é exercício da cidadania, elas estão sendo discutidas o tempo todo. Aí nós temos aí, né, a ideia positivista era querer dar continuidade entre o passado, ou seja, entre o Império, a história de como a população brasileira ela se constituiu, e o futuro, né, a ideia de que é necessário despontar um novo horizonte. Olha aqui, gente, eu trouxe também as mudanças ocorridas com a instauração da República, né? Então a gente vai ter a escolha do hino republicano, porque o hino ele vai ser colocado assim através de uma escolha. Se a bandeira ela foi escolhida pelos positivistas, né, republicanos, o hino teria que ter uma participação popular, porque o povo ele cantava muito o hino, né? Se vocês prestarem atenção, toda a nação ela conta a sua história através de seus hinos, né? Principalmente nos processos de independências. Então, quando vocês estiverem assistindo jogo de futebol, de vôlei, seja lá o que for, e tiver um hino nacional tocando de uma determinada nação, de um determinado país, observe que eles estão fazendo alusão o tempo todo ao processo de independência deste país, né? E não é só isso, é uma verdadeira aula de história. Estão contando sobre as batalhas, sobre os desafios que essa nação ela passou e tal, ao ponto da história, sim, né? Contando aí dos heróis, mas que tem estas informações bem importantes, e não poderia ser diferente, né, do Brasil. O Brasil ele tinha se tornado um império, ele tinha o seu hino imperial que contava a trajetória aí de como este governo, aliás, este território se tornou independente da metrópole, mas agora era necessário contar uma nova história sem perder a nossa identidade. Aí o que é que os republicanos fazem? Um concurso para eleger um novo hino do Brasil, né? Coloca aí as pessoas nos teatros do Rio de Janeiro. Aí em 1890, o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização do novo hino para o Brasil.
Com isso, o Teatro do Rio de Janeiro foi palco da disputa que acabou sendo vencida por José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque em 1867 a 1924, né? Então, o José Joaquim ele vence com a letra e o Leopoldo Miguez ele vence com a música, né? Que depois eu vou deixar um link para vocês ouvirem como era este hino, né? Este nosso primeiro hino republicano, né? O nome do hino era Liberdade, Liberdade abre as asas sobre nós, que depois ele passou por uma transformação aí na música, na letra, né? Através de Dudu Nobre. Dudu Nobre ele vai escrever aí uma reformulação da letra, né? A partir deste hino. Isso daí aí depois eu posso debater com vocês na sala de aula sobre estas alterações, né, que este hino vai sofrer. Gente, olha só, outra ideia bem interessante da gente observar são as mudanças ocorridas com a instauração da República, né? Então a República, ela a representação da República como uma mulher. Por que era interessante representar a República como uma mulher? Porque o Brasil ele vai observar que a República Francesa ela vai ser representada através de uma mulher com uma bandeira, como está aqui, olha só, sendo refém dos opositores, né? Através da Revolução, onde tem vários mortos e tal, e esta mulher está com a bandeira levando o sentimento de patriotismo, de nacionalismo aí da França e tal. O nome dessa mulher vai ser Marianne, né? Que as pessoas não conhecem, não sabem se ela realmente existiu ou não. Aí o nome muito difundido no século XVIII. Marianne apresentava o povo, né? Ela representava o povo, ela representava a luta do povo para os franceses, ela representava aí o povo lutando por seus direitos. Então, se a gente perceber o povo aqui morto, olha só, as vestes como eles estão vestidos, mas também, olha, de quem é que está apontando para a Marianne, né? Há um cara bem vestido, com elegância, aí demonstrando os poderosos, né? Enquanto a Marianne, ela tem esta foto. Depois eu também vou mandar uma foto para vocês de como esta imagem ela vai impactar hoje, né? Tem um dos caras, né, ali na Síria, que ele vai estar praticamente com a bandeira síria, né, lutando, como a Marianne está. Aí quando a gente volta aqui para o Brasil também queria ter o seu símbolo, né, republicano. O Brasil também queria ter a sua musa. Aí eles criam esta mulher aqui, né, representando a República, veja, vestida branca, com um manto verde, a espada na mão. Olha só o símbolo aqui, né, das armas militares e tal. Mas há um porém, né, que ela não vai ser muito bem vista, porque o brasileiro ele não vai ter nenhuma referência, né? Principalmente na instalação da República, ele não tem uma participação direta. Então eles não veem sentido representar a República, e principalmente por uma figura da mulher, se quem votava até mesmo nessa República não eram as mulheres, eram os homens. Então essa vai ser um símbolo descartado da República Brasileira, mas que a gente fique com a imagem dela, né? Aí com esta mulher representando a República. E nós também vamos ter algumas imagens, se vocês depois pesquisarem, que vai ter Marechal Deodoro segurando uma criança de 1 ano. E essa criança de 1 ano também vai representar a República, que eu posso também mandar para vocês. Aqui nós vamos ter a primeira eleição presidencial, né? Ela ocorreu de forma indireta. Como é essa forma indireta? Na primeira eleição presidencial, você não tem a participação do povo, e quem vai eleger
este presidente vai ser o Congresso Nacional, votando. O Congresso Nacional era composto por Câmara dos Deputados e pelo Senado, né? Deodoro ele foi eleito com uma vantagem de 32 votos sobre o seu concorrente. Floriano foi eleito para vice-presidente com uma vantagem de 96 votos. Então a gente já percebe aí, né, que Floriano ele vai ser bem votado. O Deodoro ele já vence aí com uma margem um pouco mais apertada contra o seu concorrente. Aí nós temos o esquema da eleição. Como essa eleição foi feita, né? O Congresso Nacional ele se reuniu, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados e Senado, eu errei aqui o S, me desculpem. Aí você vai ter aí, eles se reúnem, a votação para presidente ela é feita a partir da apresentação de candidaturas, né? Então o indivíduo que queria se tornar presidente, ele ia apresentar sua candidatura e o Congresso votaria. E o eleito se tornar presidente e a votação para vice-presidente também, né? Então você tem aí o vice-presidente que também vai apresentar esta candidatura e os votantes vão escolher o vice-presidente. Mas só havia um problema aí. Qual era o problema? Às vezes o presidente, que vai ser o caso principalmente de Deodoro e de Floriano Peixoto, pensam de maneiras diferentes. Então não tem como esse governo dar certo. Principalmente o Deodoro ainda vai estar muito ligado ao Império, né? E o Floriano Peixoto vai ser extremamente republicano. Então você já tem aí as disputas dos dois o tempo todo, né? O vice-presidente e o presidente vão ser opositores um do outro e este governo vai enfrentar vários desafios para se manter. Aí nós temos aí, né, o governo constitucional de Deodoro. Como esse governo constitucional ele foi formado, né? Ele tem a formação com diversas tendências republicanas. Então lembrando, né, a ideia republicana ela tinha várias concepções. Até mesmo a gente vai ter os republicanos que não vão aceitar a ideia de república, já queriam a ditadura militar, mas já tem outros republicanos que diziam o seguinte, era necessária a democracia, né, para a escolha do presidente, era necessário o voto universal, já tem outros que vão limitar muito e assim por diante. Tipo, tinha os republicanos que eram federalistas, tinha outros republicanos que não eram, e todo esse emaranhado vai estar dentro do governo de Deodoro, né? Então, olha só, as ideias republicanas, tipo, eles sabiam que queriam a república, mas não sabiam praticamente como seria a escolha e a composição, a escolha do presidente, que é a composição do território nacional. Então era muitos conflitos aí políticos. Aí tinham aí o vice-presidente de oposição, né? Aí, tipo, o Deodoro está o tempo todo aí ainda dialogando com o Império, até mesmo para votar, né, o Império. Aí o Floriano ele sempre vai estar às espreitas, até mesmo pelos pensamentos. O Deodoro ele tinha uma ideia diferente da de Floriano Peixoto. A gente tem aí a forte oposição do Congresso, né, que o Congresso já temendo alguma reação de Deodoro, ele vai limitar o poder do presidente, né? Então Deodoro ele vai ficar assim meio sem governar, vamos dizer, né? Tipo, ele tinha nem tudo ele poderia fazer como chefe do Estado. Aí o que ele faz com o Congresso? Ele manda fechar o Congresso, né, em novembro de 1891. Então ele dá um golpe, ele tenta dar um golpe, né? Mas só que você tem aí as reações ao governo Deodoro, né? Tipo, ele tenta dar o golpe, aí ele recebe outro golpe, né? Porque tem as reações dos militares da Marinha, principalmente ligados a Floriano Peixoto, esses marinheiros, que eles vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro da Fonseca não renuncie, né? Aí este movimento vai ficar conhecido como Primeira Revolta Armada. A segunda vai acontecer num caso do governo de Floriano Peixoto, que nós vamos entender, e ela vai ser bem mais grave, porque dentro do governo de Floriano Peixoto já está acontecendo também ali no sul do país, né, a Revolução Federalista.
Então, olha só, é bem interessante a gente entender de como o governo Deodoro e o governo Floriano ele vai se compor. Então, esses militares ligados a Floriano Peixoto, né, eles forçam o Deodoro a renunciar e o Deodoro renuncia já no final de 1891. Aí, né? Então aí o Floriano vai e assume, o Floriano Peixoto ele assume. É bem interessante dizer que o Floriano ele tinha, segundo a Constituição, o dever de convocar novas eleições para que um novo presidente fosse eleito. Mas o que o Floriano faz? O Floriano começa a resistir à ideia e acaba dando um golpe na própria Constituição e aí ele vai ficar, né, os 4 anos governando. Ele vai até novembro de 1894. Então o Floriano Peixoto, né, ele dá um golpe em Deodoro que queria dar o golpe aí no Congresso. Então o Floriano, ele em vez de chamar de uma nova Constituição para a eleição de um novo presidente, ele vai e fica. Gente, eu trouxe para vocês aqui as referências bibliográficas que eu utilizei. Então, olha só, é só História, Sociedade, Cidadania, o livro de vocês. Eu utilizei José Moreira de Carvalho, A Formação das Almas. Eu utilizei a Proclamação da República, né, do Celso Castro, História do Brasil República, da queda à monarquia, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo. Utilizei Lilia Mortis, né, de Brasil, uma biografia, e o livro Conectes, de Ronaldo Fanvas, Conectes, né, História. E nós temos aí os sites, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ao site Agência Brasil e Brasil Escola, né, sobre aí contando a história da bandeira e a história do hino da Proclamação da República. Então eu volto na próxima aula, né, em um próximo vídeo, aí com vocês falando sobre o governo de Floriano Peixoto, ok? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula e foi isso. Forte abraço, cheiro no coração, se cuidem, se protejam e logo mais eu estarei colocando aí, né, as próximas atividades. Forte abraço.